Bom, pessoal, então, bom dia mais uma vez, né? Começando aqui a nossa segunda aula, né, da disciplina de estágio supervisionado em alimentos. Acho que todo mundo estava na primeira, né? Acho que todo mundo aqui estava na primeira. Mas para quem não estava, meu nome é Edinaldo. A gente fez a primeira aula, né, falando mais um pouquinho como é que é a dinâmica do estágio, como é que a gente vai fazer essas nossas aulas, a questão da carga horária, né, a questão de como é o estágio, e como é que a gente vai compor a carga horária das 200 horas. E aí, na aula de hoje, eu fiquei para falar com vocês sobre a questão do relatório, né, porque se parte da nossa carga horária vai ser a elaboração dos relatórios das aulas práticas, então, nada melhor do que eu passar para vocês como é que eu penso esse relatório, né? E aí é uma aula que eu explico direitinho o nosso modelo de relatório. É um modelo similar ao que a gente usa nas aulas práticas, mas como tem muita... Depende muito do professor, né? Cada professor vem aí de uma escola, cada professor tem alguma preferência. É que nem TCC, né? Eu acho que daqui a pouco vocês vão chegar em TCC, quem não chegou ainda, né? E aí, TCC depende muito do orientador. A gente sabe que a faculdade ela tem lá um modelo, ela tem as regras dela, né? A gente tem também a ABNT, mas tem determinadas coisas que a própria ABNT ela deixa ali meio aberto, e aí a gente alinha direitinho como é que a gente faz esse modelo de relatório. E aí hoje a gente fala um pouquinho sobre como que é esse modelo. Como eu falei para vocês, a partir da próxima aula, eu já tenho a previsão, se tudo funcionar bem, da gente já estar presencial, certo? Então, essa seria, a princípio, a nossa aula remota. Depois a gente tem na segunda-feira, para a turma da segunda-feira. E aí, já no próximo sábado, a gente ter a aula presencial. Eu só fiquei de entrar em contato com o pessoal de operações lá da faculdade, porque eu sei que liberaram, mas a gente ainda tem algumas restrições. E aí tem tanta lei, tem tanto protocolo agora que o governo está colocando, e aí eu sei que sábado é diferente de dia de semana, o funcionamento, sabe? E aí, se não me falha a memória, eu acredito que para a gente iniciar, não pode ser de 8 horas. Se não me falha a memória, eu acho que sábado o governo colocou agora nesse novo protocolo para a gente iniciar 9 horas, definição do governo, sabe? Aí eu vou só alinhar com o pessoal lá da parte de operações, se como é que está o funcionamento lá da faculdade, se realmente é 9 ou se realmente a gente pode iniciar às 8. Mas aí eu vou colocando no grupo antes da aula para a gente saber mais ou menos o horário, certo? Para poder estar colocando aí para vocês. Mas como a gente ainda não está, né? A gente ainda não está ainda livre de toda essa questão, né? Tudo é uma programação, tudo é um planejamento que a gente faz, mas é aquela questão de estar sujeito ali a alterações, né? Período passado, no período retrasado a gente começou presencial, terminou remoto. No semestre passado a gente começou presencial também, terminou remoto. Aliás, na primeira turma 2020.1 a gente começou presencial, foi remoto, depois terminou presencial. Nessa segunda turma a gente começou presencial e terminou remoto realmente. E agora, na terceira com vocês, a gente está começando remoto e Deus queira que a gente termine presencial e não tenha no meio aí nenhuma intercorrência, certo? Mas aí a gente depende realmente da orientação do governo. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do relatório. E aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente poder mostrar como que é esse modelo. Todo mundo está vendo minha tela? Já apareceu aqui para vocês? Sim. Pronto. Então, veja. Esse aqui é o nosso modelo de relatório, certo? Esse aqui é o nosso modelo de relatório. É simples, é bem básico, é parecido com o que a gente tem nas demais disciplinas, certo? Então, em termos de estrutura, eu já mando para vocês ele formatado já, tudo direitinho, já padronizado, né? Então, é bem básico, é bem simples mesmo, não tem nada de muito diferente, não.
Aí como é que ficaria? Esses dados aqui a gente já coloca, né? Farmácia. Aqui, onde está em vermelho, você vai botar o título da prática. Então, onde está em vermelho, você vai colocar o título da prática. Por exemplo, só que não coloca em vermelho, não. Por exemplo, a gente deve ter a nossa primeira prática, ela é sobre precisão e exatidão de vidrarias. Essa é a primeira prática. Tudo que vai no relatório é na mesma cor. A gente trabalha sempre com a coloração preto, certo? Então, está em vermelho só para dar o destaque, mas quando você mudar, você coloca na coloração preta, certo? E tira esse títulozinho aqui que a gente colocou aqui, esse títulozinho aqui com o nome da prática. Então, você coloca aqui o título da aula que você vai realizar. A gente deve ter 18 práticas, ou perto disso. Então, você vai ter aqui 18 aulas com temáticas diferentes, certo? Então, aqui, cada uma você coloca as práticas. No final, eu mando o nome tudo direitinho para vocês. Sempre que a gente vai fazer na prática, eu digo qual é o título, qual é o nome da prática, para você poder colocar aqui. Aqui já estamos em 2021 mesmo. Aqui, ó, isso aqui sempre muda também, aí eu já deixo padronizado para você manter também essa questão. Meu nome é Edinaldo de Santana Souza. Aí eu já coloco aqui também para não ter muita variação, porque normalmente o pessoal erra muito e coloca um I aqui. Não tem I, não, é D mudo mesmo. Então não tem esse Izinho aqui, não, é D mudo, não precisa colocar, certo? E é estágio supervisionado em alimentos, o nome do nosso estágio que a gente está fazendo aqui nesse semestre. É um requisito para aprovação, então você tem que realizar esse relatório, porque o relatório ele completa a carga horária da disciplina que a gente tem. Lembrando que esse é o relatório da aula prática, esse é o relatório da atividade que a gente fez no estágio. Depois que você acabar tudo, quando chegar lá em julho, comecinho de agosto, você vai ter o relatório final de estágio. Aí o relatório final de estágio segue outro modelo. Relatório final de estágio segue outro modelo, que aí, quando acabar, eu passo esse modelo também para vocês. A ideia é que esse relatório daqui, ele vai ajudar no relatório final. Porque o que você fizer nele, no final, vai mais sintetizado, vai mais condensado. Alguém perguntou algo? Alguém queria falar? Foi eu, professor. Eu queria saber, no relatório final, a gente coloca as práticas, tipo, resumida, é igual a gente fez o seu, só que em um só, é isso? A ideia é assim, imagina você fazer 18 práticas e depois você ter que fazer tudo de uma vez só no relatório final. Aí, o que é que eu fiz? A gente faz a prática, você já faz a pesquisa, já bota o resultado, já monta toda a discussão, e depois no relatório final vai entrar um pedacinho desse relatório. Então, vai entrar, por exemplo, a parte de fundamentação, de metodologia e resultado. Então, a gente sintetiza a fundamentação, a metodologia e o resultado para poder colocar lá no relatório final. Então, a ideia do relatório de cada prática é ajudar você para quando chegar no relatório final, você já está com tudo pronto para poder finalizar o estágio e eu já entregar a sua nota. Né? Ó, por exemplo, a turma passada a gente terminou, faz aí 2 semanas, eu já tive aluno que já me entregou o relatório final. Então, esse aí já está livre, pressor da nota, eu já mando a nota para ele, entendeu? Então, isso é um problema que acontece muito, porque às vezes o pessoal termina e fica rendendo, ó. Demora, e aí fica preso porque não termina o relatório. Terminou, a gente não segura nota de ninguém, terminou, a gente já fecha a nota, já manda para a Liliane, para que ela possa estar liberando lá no sistema. Bom, aí começa a parte do nosso relatório propriamente dito. Aí a pergunta que eu faço para vocês quando a gente fala da... Deixa eu abrir aqui. Quando a gente fala da ABNT, vocês já tiveram metodologia? A disciplina de metodologia científica?
Professor, eu tive uma cadeira EAD aqui na faculdade, mas eu já paguei essa cadeira em outra faculdade antes, e a cadeira teve nada a ver com a que eu tive antes. A que eu tive antes falava da BNT, todas essas regras aí, dessa associação. A da outra faculdade aqui atual, enfim, eu não vi nada praticamente sobre a BNT, porque é basicamente o que fala essa cadeira. Entendi. Isso acontece muito, porque às vezes a pessoa pega a metodologia e aí fala muito sobre a questão do conhecimento, a questão dos tipos de conhecimento, da questão da dialética, fala muito da questão da pesquisa, né? Dá uma ideia muito, muito poética, assim, da metodologia, e às vezes depende muito da ementa, né? E às vezes a pessoa é diferente de trabalhar focado mesmo na ABNT, né? Rapaz, fiquei preocupado aqui agora, que tá chovendo. Ih, rapaz. Começou uma chuvinha aqui, Já violenta. não é para sair na frente da sua casa com a Hã? arca. Já não é para sair na sua frente, na frente da sua casa com a arca. Tá, aumentou muito aqui agora, viu? Se faltar energia, vocês já sabem que pode ser alguma coisa, né? Mas acho que não vai, acho que vai dar tudo certo. Vai dar uma chuvinha considerável. Poxa. E hoje eu tô aqui na casa da minha mãe, ainda bem que eu cheguei cedo. Realmente tá chovendo bastante. Hoje eu venho com a mala completa, eu, a filha, o filho, todo mundo aqui na casa da avó. É uma batalha. Então, olha, a ABNT. A ABNT é o seguinte: a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não tem só essa parte de produção acadêmica, não. A ABNT é muita coisa. Eu não sou muito fã da ABNT, não, porque a ABNT é... Vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa indústria. Aí eu quero um método analítico. Aí para esse método analítico, você compra a ABNT número 10. É comprado, é pago. Você tem que comprar. Aí, quando você está lendo a ABNT número 10, aí você diz assim, tá, e quantas amostras eu tenho que coletar? Aí, na ABNT 10, diz assim, a coleta de amostras deve ser feita seguindo a ABNT número 11. Aí você tem que comprar a ABNT 11, entendeu? Eita, e como é que eu vou comparar o resultado para saber se está bom ou se está ruim? Aí diz assim, os resultados devem ser comparados com a tabela da ABNT número 12. Como é que eu faço para tratar as anomalias, as não conformidades? As não conformidades nós vamos trabalhar na ABNT número 13. Vou botar 13, não. Vou botar 13 para ninguém dizer que é uma questão política. Eu não sei se eu boto, eu não sei se eu não boto. Tem gente que vai ficar chateado, tem gente que fica chateado. Eu estou falando 13 porque dizem que é um número que não dá muita sorte, né? Mas botem aí, ABNT 13. Mas você pensa aí que tem várias normas, entendeu? Então, no lugar de você ter uma, você tem várias. Aqui, quando a gente fala de TCC, quando a gente fala de trabalho acadêmico, também tem várias normas. Então, tem a BNT, por exemplo, só para lombada de livro. Alguém sabe o que é uma lombada de livro? Alguém sabe o que é a lombada de um livro? Não sei se é isso. O que é a lombada de um livro? Seria aquela parte lateral. Exatamente, né? Porque imagina, se você pegar, eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui, aqui ó, o que é a lombada? A lombada é isso aqui, ó. Estão vendo? Pegar isso aqui é a lombada. Porque imagina você chegar numa biblioteca e aí você olhar e não ter as informações necessárias aqui na lombada. Aí você ia ter dor de cabeça, porque imagina você chegar numa biblioteca e não ter nada do livro na lombada. Aí tem que ter aqui o título, tem que ter o autor, tem que ter a editora, entendeu? Então a lombada de livro é padronizada para que a pessoa chegou lá numa biblioteca, por exemplo, numa livraria, ele bateu o olho, ele já consegue olhar as principais informações e ele vai lá e pega esse livro. Então até isso também é padronizado, né? A gente também tem essa questão da padronização. Então essa questão da ABNT aí tem muitas ABNTs. O que é que o professor faz de metodologia ou o orientador de TCC ou no meu caso? Eu pego as normas da ABNT, que são importantes, e deixo mastigadinho para vocês. É o que a gente faz, entendeu? Agora eu falo muito assim, não é que fazer o relatório é difícil, não é que fazer o TCC é difícil,
Não é, é porque, assim, basicamente, quando a gente orienta um TCC, quando a gente orienta algo assim, posso dizer para vocês que 30% da orientação é a BNT. Mas a maior dificuldade dos alunos não é a BNT. Sabe qual é a maior dificuldade? O Word. Mexer no Word. O Word aqui é negócio de 50%. Porque hoje em dia a gente não faz mais curso de Word, né? Só diz assim, você sabe usar computador? A pessoa sei. Aí você usa o quê? Usa a internet. No máximo usa o PowerPoint. Mas no Word a pessoa não usa. Então, a gente não faz mais curso de Word. Eu sou da época que antigamente a gente chegava para fazer uma prova, para fazer uma seleção, uma entrevista de emprego. Ele dizia assim, você sabe usar o Excel? Você dizia, sei. Ele dizia, sente aí e faça essa planilha aqui para mim. Então era assim. Né? Se você fizer isso hoje, ia dar até dor de cabeça. Minha gente quer dizer assim, nossa, foi um constrangimento, né? Isso aí, eu não gostei desse, como é que a pessoa faz um negócio desse, me envergonhando na frente de todo mundo e tal. Hoje não quer. Excel, antigamente era assim. O Word, a gente ia assim, você sabe usar o Word? Sei. Digita esse texto aqui, você tem esse tempo, 10 minutos para digitar esse texto. Você ia digitar. Mas a gente não faz mais curso de digitação, né? Datilografia. Eu fiz curso de datilografia, imagina. Hoje em dia a gente não liga mais para essas coisas, né? Eu tive um amigo meu que ele falou assim, meu computador quebrou. Eu disse, computador quebrou o quê? Aí ele falou assim, tá sem internet. Eu digo, gente, não, o computador tá bom, né? Ele não tá com internet, mas durante muitos anos a gente usou computador sem internet, né? Computador sem internet ainda existe. Então, 30% é a BNT, o Word é 50% e 20% é português. Então, não é que o difícil é você fazer a parte da BNT, não. Porque o que a gente olha de ortografia, gramática, é o que a gente olha de tempo, no próprio relatório. Tem gente que começa no passado, aí vai para o presente, termina no futuro, volta para o passado, quer dizer, até o tempo verbal ali que você usa, eles ficam brigando ali, você está entendendo? Então, tem muito essa questão, por isso que a gente passa, é meio uma orientação completa, porque não é só a BNT, tem muita coisa que a gente vai fazer, né? Você pega essa questão do Word, olha um exemplo. No nosso trabalho, na BNT, ela diz assim, ó, o espaçamento, vou botar tudo maiúsculo aqui, o espaçamento entre linhas deve ser de 1,5. Aí a pessoa diz, e o que é esse espaçamento de 1,5? Quer dizer, isso não é a BNT, isso é o Word. Ele sabe que o espaçamento tem que ser de 1,5. Mas como é que ele bota o espaçamento de 1,5? Estão entendendo? Aí tem gente que na hora que está digitando, olha como esse espaçamento ficou pertinho. Aí você diz, esse espaçamento não é de 1,5. Quando a gente olha um trabalho que a gente vai orientar, a gente já percebe que esse espaçamento não é de 1,5. Aí você vai observar como é que você muda o espaçamento. Aí você vem aqui, seleciona o texto, tem várias formas, né? Ou você clica aqui com direito e vai em parágrafo, ou você clica aqui no próprio Word mesmo e vai no parágrafo. Você pode botar aqui um e-mail direto, ou você pode vir aqui em opções de espaçamento e botar um e-mail. Aí você vê que esse espaçamento aqui é de 1,5. Então, quando a gente fala do espaçamento entre linhas deve ser de 1,5, tem gente que não sabe o que é esse espaçamento de 1,5, entendeu? Então, isso aqui é o Word. Tem casos que a pessoa vai fazer um espaçamento e o espaçamento ele fica um pouquinho diferente. Porque o espaçamento é 1,5, mas a gente fala assim, com antes e depois igual a 0. Tem gente que bota antes 0 e depois 6. Aí, qual é a diferença? Quando eu quebro a linha digitando, como essa daqui, ó, vê que o espaçamento fica padrão, tá vendo? Quando eu quebro a linha dando Enter, que é esse caso aqui, vê que o espaçamento já ficou diferente, ó. Vê que entre essas 3 primeiras linhas o espaçamento é 1. Quando eu dei o Enter, vê que o espaçamento aqui já está diferente, ó. Esse espaçamento está diferente aqui. Aí, quando esse espaçamento está diferente, lá no TCC ou no relatório, a gente fala assim, esse espaçamento não está de 1,5. Aí o aluno fala, professor, está 1,5. Aí você está 1,5, só que não está com
antes e depois igual a 0. Aí você tem que botar aqui, ó, 0, que aí fica todo padrão o espaçamento, entendeu? Então, isso é uma das regras que a gente usa. Em todo o texto que a gente vai usar, o espaçamento ele é de 1,5. Outra coisa que a gente fala sempre também é para você padronizar essa margem inicial que você dá aqui. A gente diz que o espaço que tem que ser aqui, ele é de 1 tab. Então, você fala assim, ó, no início do parágrafo, você dá uma margem de 1 tab. Tab é um botãozinho que tem aqui no próprio teclado, que alguns teclados têm o nome tab. Eu boto sempre isso, porque se você der um tab, ele já vai direto, ó, já dá o espaço. Tem gente que faz o relatório, e aí ele faz assim, ó. A pessoa vai dando espaço com a barrinha de espaço. Aí fica difícil você padronizar, porque tem hora que o cara dá 6, aí deixa esse espaço, aí depois o cara vem para aqui, para a próxima linha, quando chegar na próxima linha, ele erra, e aí não digita os 6, dá só 5, e aí fica fora do padrão. Quando a gente vai ver o trabalho, a margem inicial está com essa linhazinha aqui, ó, seguindo essa curva. Então, vê, tudo isso é questão de Word, né? Mas são regrinhas assim que a gente começa a usar no relatório. Na medida que vocês vão mandando para mim, eu sei que, assim, tem muita gente que está começando a fazer relatório, não tem tanta habilidade com Word, aí eu sei que tudo é uma evolução, né? O primeiro relatório não fica lá tão legal, aí depois você vai melhorando, para no final você estar ali numa situação melhor, certo? Mas essa é a ideia que a gente faz aqui, um exemplo de situações que a gente está relacionado com o Word, né? Então, aqui, essa é a estrutura que a gente tem dos nossos relatórios. Essa é a estrutura que a gente tem dos nossos relatórios. Aí vamos começar falando aqui. Vou começar falando do sumário. O sumário também é outra dor de cabeça. Quem já fez algum relatório sabe da dificuldade que é fazer sumário. Por quê? Tem gente que faz o sumário e aí faz assim, ó. Depois que faz o sumário, a pessoa vem aqui e coloca os pontinhos assim, ó. Não sei se vocês já fizeram isso. Aí depois a pessoa bota, aqui está na página 4. Aí no outro a pessoa vem botando os pontinhos aqui de novo. Eita, aqui agora está na página 5. Aí a pessoa já vai tendo uma dificuldade para poder ajustar. Aí na metodologia, eita, deixa eu botar aqui agora. Aí a pessoa vem aqui, eita, já está na página 10. Eita, já fica ruim. Porque agora tem 2 dígitos. E agora? Percebe que vai ficando meio tronchinho aqui a linha? Quando chega no final do trabalho que a pessoa olha, essa linha está aqui sambando, sabe? Aí não é legal você fazer assim. Como é que a gente faz um sumário para ficar bem alinhado? Normalmente eu uso essa estratégia aqui, ó. Eu uso como tabela. Então eu boto uma tabela com 2 ou 3 colunas, onde a primeira coluna vai ser a numeração do capítulo, a segunda é a descrição do capítulo e a terceira é o número. Então, ficaria assim, por exemplo, ó, capítulo 1. Aí eu venho aqui para a próxima, eu boto aqui, ó, introdução. E boto a página 4. Quando eu for botando aqui os demais, vai ficando bem alinhado. Então, se eu botar aqui, ó, objetivos, e aqui eu boto, vou supor que aqui já chegou em 10. Aí eu boto aqui 10. Aí vê que vai ficar bem alinhado. Olha a diferença. Mesmo eu colocando vários itens, vai ficando muito mais alinhado do que estava anteriormente. Vendo que a linhazinha vai ficar perfeita, ó. Aí alguém pode dizer assim, mas professor, e vai ficar essa tabela aí? Não. Depois que eu digito tudinho, o que é que eu faço? Eu oculto as linhas. Então eu boto aqui, ó, sem borda. Pronto. Estão vendo? Então fica perfeito aqui. Eu quero botar os pontinhos. Você bota. Você vem aqui, bota os pontinhos, não tem problema nenhum. Ele vai até o final do item. Então você bota aqui, pronto. Já fechou aqui o seu sumário. Então, isso aqui é uma dica que eu boto muito no TCC, né? Tem gente que quebra a cabeça querendo alinhar isso aqui, querendo botar a linhazinha direitinho,
Quem tem uma boa habilidade com Word pode fazer um sumário automático. Melhor ainda, se você tem uma boa habilidade com Word, faz ele automático, faz uma bibliografia automática, perfeito, não tem problema nenhum. Um detalhe que a gente tem que ter é assim, a ABNT ela fala assim, você tem que diferenciar seção primária de seção secundária e seção terciária. Alguém sabe aí o que é uma seção primária, secundária e terciária? Seria a parte de introdução, objetivos e lá, primária. O conteúdo do assunto, né? Do que está propondo a escrever no trabalho. A secundária e anexos e companhia, a terciária? Ou eu falei besteira? Não, não. É mais ou menos assim, ó. Veja, vou dar um exemplo. Metodologia é a... Se você observar aqui, ó, vou colocar as linhas de novo aqui, certo? Vou inserir mais... Deixa eu inserir aqui mais... 2 linhas. Vê. 1, 2 e 3 é seção primária. Porque é o capítulo principal, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é primário. Se eu perceber que dentro do capítulo 3, eu tenho aqui um 3.1, 3.1 é secundária. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, materiais. Aí, o que é que a BNT pede? Ele pede que a gente diferencie seção primária de secundária e terciária. Então, se a primária aqui, ela é maiúsculo e negrito, a secundária não pode ser maiúsculo e negrito. Então, a BNT diz assim, como é que você diferencia? Aí ela deixa meio que aberto. Ela diz, para diferenciar, você usa negrito, maiúsculo, itálico e sublinhado. Então, a secundária eu posso fazer assim, eu posso botar materiais. Aí já ficou minúsculo e negrito, entendeu? Aí imagina que dentro de materiais eu tenho 3.1.1. Aí já é a terciária. Aí aqui já é uma terciária. Aí a terciária tem que ser diferente também. Aí eu posso fazer como, por exemplo? Eu posso fazer maiúsculo sem negrito. Posso botar aqui, ó, vidrarias. Exemplo, né? Eu posso botar itálico, eu posso botar sublinhado. Mas normalmente a gente fica aqui. Maiúsculo, negrito, minúsculo, sem negrito. E aí a gente pode estar colocando. Então aqui, ó, 3 é uma seção primária. 3.1 é uma seção secundária. 3.1.1 é uma seção terciária. Aí a gente tem que diferenciar. A gente não bota usando a mesma representação, não. Você tem que diferenciar uma seção primária de secundária e terciária. Então, isso aí também é um ponto importante. Aí, terminado aqui meu sumário, a gente vai para o corpo do trabalho propriamente dito, né? A gente começa aqui, ó. Eu boto essas orientações gerais, a fonte Arial. Cuidado quando você copiar da internet. Porque tem gente, assim, a gente já corrige muito trabalho, muito TCC, muita coisa, entendeu? Então, assim, a gente já vê, assim, muitos detalhezinhos que às vezes passam despercebido. Essa questão de espaçamento mesmo assim, para muita gente passa despercebido. Já tive casos que o aluno dizia assim, professor, não tá não. Eu dizia, tá, olha aqui tá, veja que tá. Né? E muita gente fica com dúvida. Mas, assim, fonte é outra questão. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando a pessoa pega e copia direto da internet, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, Wikipedia. Aí lá vem eu. Ah, eu gostei dessa questão aqui. Aí vou copiar. Aí tem gente que pega aqui e copia. Tá, do jeito que tá aqui. Ótimo. Não tem um trabalho. Aí copia. Pá. Quando a pessoa copia, a fonte que vem é diferente. Aí você já vem aqui, ó. Olha a coloração como tá diferente. Aí teve caso que eu disse assim, jovem, a fonte é preta. Aí ele falou assim, mas tá preto, professor? Eu digo, não tá preto, não. Deixa eu botar preto agora. Aí eu peguei lá, coloquei preto. Ele dizia, professor, eu tô vendo a mesma cor. Eu dizia, tá não, ó, tá a mesma cor? Aí ele dizia, tá, professor. Eu dizia, rapaz, tá não, olha a diferença. Olha a diferença. E ele brigou dizendo que tá. Eu dizia, tá não. Porque quando você copia da internet, não fica na mesma cor. O hiperlink tá aqui ainda, ó. Ó o hiperlink azulzinho aqui, ó. Pressione Ctrl para seguir no link. Então já vem com o hiperlink pronto. Tá entendendo? Então, pelo menos, não faça isso, né?
Leia, pense, escreva com as suas palavras. Nunca copie e cole diretamente. Sempre pense, leia, escreva com as suas próprias palavras. Porque quando a gente pega o relatório final, deixa eu mostrar aqui a vocês. Quando a gente pega o relatório final, eu não tenho, é porque esse Windows aqui eu instalei de novo. Mas eu uso um programinha que é o Plagios. O Plagios é um programinha que a gente usa para avaliar plágio. Então, mais na frente eu mostro para vocês esse programinha. TCC, artigo, trabalho, relatório, tudo a gente passa lá no Plágio. E aí ele diz detalhadamente de onde veio essa informação. Então, ele diz o percentual de plágio e ele diz, isso foi tirado do artigo tal. Então, não tem nem o que questionar, porque ele dá um número assim. Ele não diz assim, eu acho que o aluno copiou esse texto. Não. Ele diz, não, esse texto é copiado e esse texto ele tem 70% de plágio e veio desse site aqui, desse artigo aqui. Então, ele já diz diretamente tudo isso, entendeu? Então, até antes que eu mandar um trabalho, eu sempre passo lá no avaliador de plágio para a gente não ter problema nenhum com isso. Então, nunca copie e cole. Escreva com as suas palavras. O detalhe é que escrever com as suas palavras não é escrever o que você pensa. É escrever o que outra pessoa falou com as suas palavras. Certo? Mas mais na frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, essa questão aqui da fonte, atenção na fonte, na coloração. Texto justificado. Alguém sabe o que seria o texto justificado? Alinhado. Ele vem alinhado ali nas margens, né? Eu falo isso porque uma vez eu disse assim, num TCC, eu falei, jovem, você precisa justificar o texto. Aí ele disse, todo o texto, professor? Eu disse, Aí ele justificou mesmo assim, ó. Ele botava o texto, embaixo ele botou assim, coloquei esse texto porque eu acreditei que isso aqui era melhor. Aí outro texto ele botava assim e dizia, eu coloquei isso aqui porque eu achava que isso aqui era importante. Quer dizer, ele justificou o texto que ele escreveu. Eu dizia, não é justificar isso, não. Justificar é você fazer esse alinhamento, né? Se você pegar aqui, você vai ver que tá... Deixa eu mostrar um que fique diferente aqui. Aqui é tudo pequenininho. Deixa eu mostrar esse aqui mesmo. Esse texto aqui, se você pegar, ele pode ficar assim, por exemplo. Se eu tirar aqui, ele vai ficando meio que diferente a margem. Aí, como ele está muito diferente, eu digo assim, não fica esteticamente tão legal, né? Aí eu digo, eu vou trabalhar esse texto aqui para que ele procure ficar melhor, mais alinhado. Aí eu venho aqui e clico aqui ao lado, nessa barrinha aqui, ó, justificar. Aí ela estica o que for possível. Foi possível esticar, ela vai lá e estica. Aí o texto fica bem alinhado na medida do possível. Toda vez que eu digito aqui o texto justificado, ele procura ficar mais alinhado. Tá vendo? Ele vai ficando mais alinhado. Então, o alinhamento, a questão estética, fica melhor quando você justifica do que quando você não tem um texto justificado. Agora, tudo vai depender de você também. Porque tem gente que mexe aqui, ó. Não precisa mexer nisso aqui, ó. Tem gente que mexe na régua. Não mexa na régua. Não mexa. Porque a régua já vai também padronizada. Só que o problema que a gente tem aqui na régua é que o Word, muitas vezes, não conversa com a ABNT. Porque, por exemplo, a gente fala que a página ela tem que vir formatada da seguinte maneira. A página ela está aqui. A página ela tem que vir assim, ó. A margem que a gente trabalha é 3. Aqui do lado é 3 também. Embaixo é 2. E aqui do outro lado é 2. Por que vocês acham que a gente trabalha com essa margem assim? 3, 3, 2 e 2. Alguém tem alguma ideia do porquê? Não. Vocês, quando fazem um trabalho, alguma vez vocês já mandaram encadernar o trabalho ou grampearam o trabalho e a encadernamento ou o grampo comeu parte do trabalho lá, ou seja, escondeu parte do trabalho. Você grampeou, quando você encadernou, você via que não dava para ler o trabalho todo, porque a letra terminou passando.
para o encadernamento. Para evitar isso, o que é que a gente faz? A gente dá uma margem maior aqui, ó. Em cima, que é onde você pode encadernar ou pode grampear, é 3 centímetros. Ao lado esquerdo, que é onde você pode encadernar ou grampear, é 3 centímetros. Embaixo é 2, do outro lado é 2. Então, a margem é 3, 3, 2 e 2. Só quando você vai para o Word e procura aqui o layout da página, ó, e margem, ó, não é uma margem que existe no Word. Ó. A margem do Word normal é 2,5, 3, 2,5, 3. Então, não existe essa margem no Word. A margem da ABNT não existe no Word. Aí você tem que vir aqui em personalizada. Ó. Então, você vem em personalizada. E aí você bota aqui. Aí você. Personalizada. Aí você vem aqui e você coloca. Ó, superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Essa é a margem padrão, aí você usa essa margem. Aí você olha aqui em cima, ó, ficou 3, tá vendo? Do lado esquerdo e 2 aqui do lado direito. 2 centímetros aqui do lado. Então, essa é a margem padrão que a gente utiliza quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico. Aqui em cima, ó, 3, tá vendo? 3 centímetros e a parte de baixo ficou 2. Esse é o padrão que a gente utiliza aqui para não ter esse problema. Aí, o que é que acontece? Quando a gente vai começar o texto, ainda tem um detalhe que sempre dá muita dor de cabeça também para todo mundo. Por quê? A gente fala que a página tem que ser numerada. A página tem que ser numerada. Mas a numeração só começa na parte textual. Você tem a parte, no trabalho acadêmico, você tem a parte pré-textual e você tem a parte textual. Pré-textual é tudo que veio antes aqui, ó. Capa, contracapa, página da nota, sumário. Tudo isso é pré-textual. Onde é que começa a parte textual? A parte textual começa na introdução. Então, a numeração da página só começa na introdução. Ninguém numera capa. Então, a numeração só começa na parte textual. Aí é onde aparece a dificuldade do Word. Mais uma vez, não é a BNT, é o Word. Como é que eu faço para numerar só a partir da introdução? Quem sabe? Sempre tive essa dificuldade, não sei. Tá vendo? Depende do Word que você está usando, certo? Eu acho que eu estou usando aqui o Office 365. Aí, às vezes, muda aqui algumas posições. Mas é tranquilo. Tem vídeo, você bota o modelo do seu Word lá, e você acha no YouTube, você consegue achar tranquilo. Mas, normalmente, é assim, ó. Você tem que dizer para o Word que você quer fazer uma quebra. Mas olha onde é que muita gente erra. Tem gente que vem aqui, ó, inserir quebra. Só que a pessoa vai em quebra como se fosse quebra de página. Não é quebra de página. Então, você não pode vir em quebra de página. No Word 2003 já fica aqui bem direto a quebra. Não é aqui. Onde é que você tem que ir? Você tem que ir nesse Office 365, é aqui, ó. Você vem no layout e você tem que fazer uma quebra, mas é uma quebra de seção. É essa parte aqui embaixo, ó. Quebra de seção. Começando onde? Na próxima página. Aí você quebra a seção. Quando você quebra essa seção, o que é que você está dizendo para o Word? Você está dizendo que até aqui é a seção 1, ó. Tá vendo o nome aqui, ó? Seção 1. Na próxima página já é a seção 2, estão vendo? É como se eu tivesse 2 documentos dentro de um só. Aqui começa a seção 2. Aqui termina a seção 1. Tem gente até que tem essa dificuldade e faz isso separado. Faz 2 arquivos separados. Faz um arquivo, capa contra capa, tal, até sumário, e faz outro arquivo com a parte de introdução, a parte textual, e já começa numerando por ele. Tem gente que faz assim. Eu fazia isso. Pronto, tá vendo? Já você pode fazer aqui, ó.
quebra de seção. Aqui é a seção 2 agora. Eu falei para o Word que são 2 documentos diferentes. Aí agora eu posso vir aqui e posso pedir para inserir uma numeração, número da página. No início da página, do lado direito. Aí apareceu aqui, ó. Tá aqui a página, certo? Só que se você olhar aqui, a anterior ainda tá, ó. Tá aqui, ó, página 4, tá vendo? Só que eu não quero numerar a capa, não quero numerar isso, eu quero numerar a partir da introdução. Como é que eu faço? Aí tinha gente que se desesperava, apagava, vinha aqui e apagava. Só que se você apagar, vai apagar todos. Antes de apagar, o que é que você tem que fazer? Antes de apagar, você tem que clicar aqui, ó. Tá vendo aqui esse símbolo, ó? Vincular ao anterior. Quer dizer, a seção, a numeração ainda estava vinculada com a seção anterior. Aí eu tiro isso, não vincular a seção anterior. Aí agora está individual. Aí agora eu posso vir aqui e apagar essa da primeira seção. Pronto. Apaguei essa aqui, ó. Mantive a numeração na parte da introdução, estão vendo? E não tem mais numeração nas outras páginas. Como pede a norma. Captaram? Ô, professor. Oi. No caso, essa página que o senhor enumerou enquanto sendo a número 5, ela vai ser 5 mesmo, e daí para frente começa a contar, né? 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Daqui para frente começa a contar. Porque tem página que não numera, mas conta. Entendi. Entendeu? Não numera, mas você conta. Então, aqui você começa a introdução, certo? Então, isso aqui é um negócio que sempre dá dúvida, o pessoal tem muita dúvida, toda vez que chega no TCC, acontece isso aqui, aí é uma dica sempre útil, mas você acha também alguns vídeos lá, alguns tutoriais na internet. Hoje em dia no YouTube você acha tudo, né? Você tem tanta dica, você tem tanta informação. Nessa pandemia mesmo, o YouTube me ajudou a um monte de coisa, né? E aí, realmente, a gente consegue aproveitar o que é útil, né? Consegue aproveitar aí o que é útil realmente. Bom, aí vem a introdução. Quando você chega aqui na introdução, eu gosto de usar muito receita de bolo. Não tem segredo, não tem muito mistério. Na introdução, como é que eu faço? Eu faço sempre assim, ó. Eu procuro dar um conceito. Um conceito. Eu faço um apanhadozinho histórico, procurando contextualizar. Eu falo da importância, o que justifica esse tipo de situação. É basicamente o que eu vejo na introdução. Tem revista, tem modelo, onde o objetivo vai na introdução. Se o objetivo estiver na introdução, aí eu acabo a introdução aqui, colocando aqui o objetivo, entendeu? Mas não é o nosso caso. No nosso caso, o objetivo vai separadinho, então você não coloca. Aí, por exemplo, eu falo aqui, ó. Primeiro tema. Apaguei. Primeiro tema aqui a gente coloca, ó, precisão e exatidão. Aí eu venho aqui. Precisão e exatidão de vidrarias. Mas contexto. As vidrarias são... Agora, sim, dependendo do tema, às vezes eu coloco o primeiro histórico, depois eu boto o conceito, entendeu? Depende do tema. Mas você pode botar assim, vidrarias são acessórios utilizados em laboratório, em larga escala. Nós temos diferentes tipos de vidraria, dentre as quais podemos destacar o Becker, o Erlenmeyer, o tubo de ensaio, a proveta, o balão. A precisão e a exatidão são duas medidas utilizadas para avaliar a qualidade das medições realizadas em certos materiais. Pela precisão, nós entendemos isso. Pela exatidão, nós entendemos aquilo. Um equipamento é mais preciso se ele apresentar tais e tais características. Um equipamento é mais exato se ele apresentar tais e tais características. Aí eu venho aqui para a parte justificativa. É fundamental para o profissional de farmácia conhecer os equipamentos e a sua aplicação, assim como as suas principais características, como precisão e exatidão, para garantir uma melhor qualidade na realização das suas atividades laboratoriais. Quer dizer, você faz aqui um apanhado
mais ou menos aqui vai ficar em torno de uma página, falando em linhas gerais sobre o que vai ser tratado no nosso trabalho. Essa é a ideia básica que a gente tem na introdução. Qualquer que seja o assunto, segue essa sequência aqui, não tem erro. Qualquer que seja o assunto, segue essa sequência aqui, não tem erro, né? Tem uma outra prática que a gente vai fazer, umidade. Entende-se por umidade isso. É importante determinarmos a umidade de alimentos, porque é um dos indicadores de qualidade mais importantes que nós temos. A umidade pode ser determinada através de análises em equipamentos, utilizando ultravioleta, infravermelho, ou pode ser feita através do método tradicional, através da estufa, e aí você faz uma contextualização geral. É fundamental para os profissionais conhecerem a umidade dos alimentos, pois a quantidade de água presente nos alimentos está relacionado com o desenvolvimento de micro-organismos e reações que vão prejudicar a qualidade do produto, diminuir a sua vida útil, a sua vida de prateleira. Então, aí você faz um detalhamento geral de uma ideia mais básica de tudo que você vai trabalhar no seu artigo. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui na nossa introdução. Objetivo. Aí depende. O objetivo depende do que você está fazendo. Mas vamos puxando assim para o TCC, é uma das primeiras coisas que eu pergunto assim. Por exemplo, nosso artigo, você vai ter que fazer um artigo, né? Para poder cumprir ali a sua carga horária da disciplina. Aí eu pergunto logo assim, jovem, você quer o quê? Qual é seu objetivo? Assim, professor, eu queria ver isso. Tá, mas qual seria seu objetivo? O que é que você quer com esse trabalho? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Porque se eu não sei o que eu quero, a gente não vai chegar num bom caminho. Então, eu tenho que saber. Tem objetivo que é mais simples, tem objetivo que é mais complexo. Onde é que eu vejo isso? Vocês já ouviram em alguma disciplina da graduação de vocês, algum professor falou sobre a taxonomia de Bloom? Alguém já falou sobre isso com vocês? Não, para mim é novidade. Eu acho. Não falaram, não. Certeza. Nunca ouviram falar de taxonomia de Bloom? Não. De repente já falaram algum conceito, o que é, mas não por esse nome, não nomearam o que é. Não sei. É assim, de outras disciplinas, é comum vocês fazerem relatório também? Não. Sim, é comum. Porém, geralmente os professores entregam, às vezes, né, Carol? Já entrega o modelinho lá, já, né? O modelinho já. A gente, obviamente, já sabe que tem que ter aí que justificar, ver o tamanho da letra, ver a fonte da letra. Pronto. Coisas bem mais simples. Mas talvez por nome, taxonomia de Bloom, talvez, acho que não, nunca ouvi não. De repente eu já até faço, mas não sei o que é. Ó, taxonomia de Bloom é assim, ajuda até no TCC. Isso que eu acho legal falar isso, que ajuda muito quando chega lá na frente. Ó. Taxonomia de Bloom, você botar aqui assim, taxonomia de Bloom, vai aparecer alguns modelos. Eu gosto muito de usar esse aqui, ó. Usar esse, dá para usar esse, e eu usava também esse aqui. Vou pegar 3 exemplos. Qual é a ideia da taxonomia de Bloom? Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu mandar para outro lugar aqui para a gente ver melhor. A taxonomia de Bloom é uma ferramentazinha que a gente usa que ajuda você a encontrar o seu objetivo. A taxonomia de Bloom, ela vai assim. Aqui é o mais simples até aqui, que é o mais complexo. Ela lista verbos que você pode usar no seu trabalho como objetivo, no seu TCC como objetivo. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer um trabalho, mas eu quero só listar quais são os principais medicamentos utilizados pela população. Vocês entendem o que é listar? Listar é só dizer, ó,
medicamentos após o estudo, vimos que os principais medicamentos são esse ponto. Só listei, né? Aí você vai subir mais um pouquinho o nível. Você poderia dizer assim, ó, vamos interpretar o uso de medicamentos pela população brasileira. Aí não é só listar, né? Você vai listar e você vai fazer ali uma interpretação daqueles medicamentos. Percebe que já é diferente. Vamos classificar os principais medicamentos ali. Você vai ter que pegar os medicamentos, você vai ter que listar os medicamentos, você vai ter que ver características em comuns com ele e classificar. Vamos agora avaliar se está adequado esse uso de medicamentos. Aí vê que já é mais complexo. Ó. Você vai listar os medicamentos, você vai interpretar eles, você vai classificar de acordo com alguma característica, você vai ver para que o pessoal está usando esse medicamento, vai avaliar se o uso está adequado ou não. Tá? Aqui já é um negócio mais complicado. E outro, você poderia, assim, você poderia fazer algo de criação. Nesse caso, eu poderia fazer assim, propor, fazer um planejamento aqui assim de como você poderia evitar que isso acontecesse, sugerir normas, sugerir mudanças na legislação para impedir essa automedicação, campanhas de conscientização para impedir isso. Quer dizer, então, dentro do trabalho, você tem níveis de complexidade. Agora, o trabalho é seu. Quem diz o objetivo é seu. Se você quiser uma coisa mais simples, você fica por aqui. Se você quiser uma coisa mais complexa, você pode vir para cá. Normalmente, TCC, a gente tem trabalho, tem problema, porque quando muita gente não consegue fazer um trabalho original, aí vai fazer uma revisão da literatura, aí fica aqui no comecinho, entendeu? Fica nessa parte aqui. Quando você vai fazer um trabalho original, por exemplo, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, aí você vem para cá. Eu quero desenvolver um novo medicamento para ser atuante em tal patologia. Aí é algo mais complexo, entendeu? Então, isso aqui demanda tempo, isso aqui tem trabalho, isso aqui é mais complicado de você fazer. Então, esse aqui é um modelo de alguns verbos que você tem. Aí tem outros que são melhores, tem outros que dão mais verbos. Então, você pega esse aqui, ó. Você pega aqui, esse aqui traz uma lista de verbos maiores. Aí, esse aqui eu gosto muito. Normalmente, em orientação do TCC, eu passo muito esse aqui, ó. Então, você vai desde a parte inicial, definir o que é básico, né? Aqui você vai descrever, você vai discutir, você vai explicar, você vai identificar, já é mais detalhado, né? Você vai interpretar, você vai demonstrar, você vai analisar. Às vezes você pega no objetivo e tem assim, qual é o objetivo do seu trabalho? Analisar os parâmetros, tal, tal e tal. Aí quando você pega o TCC, não tem análise nenhuma. Aí você diz assim, cadê a análise? A gente fala assim, ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometeu, tem que cumprir. Se você disse no seu trabalho que você ia fazer uma análise, tem que ter uma análise. Se você disse no seu trabalho que você ia validar um método analítico, você tem que validar, tem que ter uma validação. Se você disse no seu trabalho que você ia propor melhorias tal para a tua situação, cadê a proposição? Então, a gente sempre olha assim, eu olho sempre o título do trabalho, aí vou para o objetivo, vejo se no trabalho ele alcançou aquele objetivo e vou para a conclusão. Uma coisa tem que bater com a outra. Tem que estar tudo bem amarradinho quando a gente vai fazer uma avaliação. Por exemplo, banca de TCC, a gente faz essa comparação. O objetivo, às vezes, está lá, analisar, e você olha o trabalho todinho, não tem análise. Ou, às vezes, pode ter algo melhor até. Olha, eu estou vendo que você botou aqui que você só ia identificar. Mas no seu trabalho você não identificou só não, você fez mais. Aí muda o objetivo, aí a pessoa vem e muda o objetivo. Também acontece muito isso aí. E a gente muitas vezes a gente começa um trabalho e no final a gente termina fazendo mais do que a gente planejou, né? Então isso aí também acontece. Então isso aqui é uma listinha de verbos que a gente tem, que é chamada da taxonomia de Bloom, que ajuda a gente a encontrar o objetivo dos nossos trabalhos. Na hora de um verbo, faltou o verbo, às vezes parece que é a mesma coisa, mas quando você vai detalhando ali o verbo, você percebe que é uma coisa diferente. Aí você vai e procura um verbo mais adequado para o seu objetivo. Lembrando que todo verbo de objetivo, todo objetivo demanda uma ação. Então, a gente sempre coloca verbo no infinitivo.
Então, vai ser sempre analisar, desenvolver, aplicar, praticar, sempre verbo no infinitivo, porque aqui está denotando a ideia de ação. Então, quando a gente for colocar aqui os objetivos, sempre verbo no infinitivo. Você pode Professor, ter uma objetivo. dúvida. Oi. No trabalho, sei lá, relatório, né, já que a gente está falando, tem alguma quantidade de objetivos, um limite segundo a BNT, ou fica livre? Você que delimita aí a quantidade de objetivos Não. que você quer. Normalmente a gente faz assim, ó. Eu tenho um objetivo geral. E o específico? Aí você coloca um. Analisar tais e tais situações. Aí você vem para o objetivo específico. O específico é como você vai conseguir chegar no geral. Aí, por exemplo, se eu botei aqui analisar, você vem aqui analisar, está aqui na frente, ó. Aí analisar, o verbo que está no específico não pode estar aqui depois do analisar. Que analisar é o geral. Aí a gente vai pegar verbos aqui antes. Então eu posso botar assim, ó, definir as principais características de tais coisas. Listar as principais características de tal situação, descrever o método usado para tal coisa, entendeu? Então, o objetivo específico é sempre algo menor do que o objetivo geral. O objetivo geral é o que você quer realmente no seu trabalho, o específico é o caminho, mais ou menos, através do qual você vai chegar no geral. Aí, aqui, se eu botar um específico, ou um geral, você bota 2 ou 3 específicos. Não muito mais do que isso, não, porque também termina ficando muito carregado. 2 aqui já é tranquilo para você colocar. Ok? Professor, Oi. eu não sei se foi inocência minha, mas já aconteceu de a gente ter prática e no papel da prática já vinham os objetivos da prática. Melhor ainda, né? Se já tiver lá, perfeito. Ele já economizou ali o seu trabalho. Teoricamente, não tem problema nenhum, né? E como é a Então já está prática? claro que o senhor não faz assim, né? É assim, antigamente, é porque nessa pandemia a gente está evitando um monte de coisinha, sabe? Na turma 2020.1, que a gente começou, não tinha pandemia, não tinha nada, estava tudo tranquilo, eu tentava trazer sempre o roteiro do experimento impresso. Aí eu já levava, imprimia e entregava lá para os grupos, porque a gente trabalhava em grupo, entendeu? Aí eu fazia grupo lá de 4, 5 alunos, a gente montava uma equipe e fazia. Quando veio a pandemia, aí eu estou evitando estar com papel, entregar, porque um pega no papel, outro pega no papel. Não sei como está a vida de vocês, mas assim, quando eu chego com alguma compra da rua, eu passo uns 40, 50 minutos só limpando. Eu limpo sapato, eu limpo sandália, eu limpo a roupa, aí eu passo álcool em gel na sacola, eu passo aí lava a fruta, aí prepara a fruta, bota uma soluçãozinha de água sanitária e boto lá um tempo e lavo, enxago depois. Quer dizer, eu estou com toda uma logística. Então, como eu sei que essa questão de imprimir papel também, não sei o que lá, tem gente que vai pegar no papel, coloca, vai para cá, vai para lá, eu estou evitando até isso. Então, até o roteiro, eu vou lá no quadro, boto para vocês o passo a passo de uma maneira bem resumidinha, bem simples, e não estou mandando muitos detalhes também, não. Aí não tem um objetivo, não. Eu só boto uma ideia de um conceito e boto o procedimento. Só. É o que vocês vão ter acesso. Mas o senhor pode mandar digital para a gente também. Pelo Zap, pelo grupo. Sei lá, fazer algum. Não sei, né? Não sei. Eu acho que algum professor já fez isso. Faz o que tem que fazer, que ele quer demonstrar, e manda no WhatsApp, no grupo da turma. Aí o pessoal, cada um tem o seu. A gente vai dar uma olhadinha. Vamos amadurecer essa ideia. Vamos. Certo. Então, a gente tem aqui essa partinha de objetivo, certo? Mas aí, como eu falei, até para você que vai fazer aí um artigo, um TCC, alguma coisa, também pode seguir essa regrinha aqui também, né? Mas sempre conversando com o seu orientador, né? Cada orientador tem aí uma ideia diferente também. Aí a gente chega Cadê ela? A metodologia. Metodologia a gente tem, materiais e tem métodos.
Materiais. Aí você pode abrir aqui. Você vai botar as vidrarias e você vai botar os equipamentos que foram usados, certo? Então, vai entrar a parte de vidrarias e vai entrar a parte de equipamentos. A vidraria, o que é que a gente usou de vidraria? Erlenmeyer, Becker, Kitasato, Funil. Aí você coloca lá. Equipamento, o que é que a gente usou? Nesse estágio, a gente tenta usar métodos mais convencionais. A gente vai usar de equipamento, basicamente balança, medidor de umidade, estufa. Basicamente é isso. Então, a gente não vai usar nenhum equipamento pHmetro, a gente não vai usar nenhum outro equipamento muito diferente, não. Mas, na parte de vidrarias, aí a gente usa bem mais tipos de vidrarias diferentes. Aí, toda vez que você usar a prática, você coloca aqui. Método vai ser a parte de procedimento. Aí também foi um ponto que eu tive que mudar, porque, como eu falei para vocês, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma ideia de estágio. Né? Então, a gente tinha uma prática, a prática era mais demorada, a gente ficava lá 4 horas no estágio, era um roteiro mais amplo, depois tinha toda uma discussão. Aí, com essa nova ideia da pandemia, eu tive que mudar os procedimentos. Aí eu estou enxugando muita coisa. Então, a gente não passa esse tempo todo. E, na medida que você terminar, você já fica liberado também. Então, eu falo sempre assim, a prática da gente. Imagine que a gente comece ali, dependendo do governo, né, 8 horas ou 9 horas. Mais ou menos 1 hora ali eu dou uma explicação do procedimento, da parte de conceito que a gente vai fazer. E mais ou menos 1 hora ali de prática você já está finalizando. Tem gente que vai demorar mais um pouquinho. Aí o último aluno, imagine que o primeiro aluno deve sair ali umas 10h30, o último aluno vai sair ali uns meio-dia. Normalmente a gente fica nesse horário aí, dependendo ali da sua habilidade de fazer o procedimento, de calcular, né? Tem gente que não prestou muita atenção na hora que eu estava explicando lá o procedimento, aí faz alguma coisa errada. Eu já tive casos que a pessoa fez lá tudinho, só que errou lá um ponto, esqueceu de algo. Aí ele teve que começar a prática todinha de novo. Aí se você tiver lá muita calma, fizer com foco, né, tiver mais objetivo, aí você vai lá, você consegue terminar num tempo legal, né? Agora, se você dispersar um pouquinho ali, aí vai ter mais trabalho para você poder estar terminando. Mas aí eu boto para vocês lá tudo direitinho também, os procedimentos que a gente realiza durante a prática. Lembrando que o procedimento aqui, você não vai contar historinha, não. Porque tem relatórios que a gente pega que é bem historinha, né? A pessoa bota assim. E até a linguagem, né? Tem gente que bota assim. Primeiro, eu fiz isso, depois fiz aquilo, em seguida o professor pediu para cada um fazer aquilo outro. Aí não, né? Você não vai fazer assim. Já teve gente que começou assim, procedimento. Aí a pessoa botou assim. O que ele fez? Ele fez assim. Ao 10º dia do mês de abril do ano de 2021. Aí eu disse, não, parece o tabelião, né? O cara lá da delegacia. E também não é nem tão pessoal, nem tão extremo na formalidade, né? Você vai seguir aí um relatório técnico. Então, você vai lá, você bota o modelo de relatório. Como é que você vê? Procedimento. Você vai botar o procedimento que foi realizado. A gente não trabalha na primeira pessoa. Nesse relatório, em momento nenhum, você trabalha na primeira pessoa. É que nem TCC, você não usa a primeira pessoa, entendeu? Você vai trabalhar sempre, foi realizado, foram desenvolvidos, né? Você não usa a primeira pessoa, ou você pode trabalhar no infinitivo.
mas sempre de forma pontual. Então, você vai colocar assim, inicialmente foram separados os alimentos para a prática. Em seguida, foi realizada a pesagem do mesmo. Então, isso aqui é como você fez. Ou você vai ver de uma forma no infinitivo. Separar os alimentos para a prática, realizar a pesagem dos mesmos. Então, isso aqui é como estaria, por exemplo, no meu roteiro. Aí o procedimento já está lá. É como alguém colocou aí, ó. Eu olhei no roteiro, já tem um objetivo. Facilitou minha vida, né? Eu olhei no roteiro, já tem um procedimento. Facilitou minha vida também, né? Então, se já tem o procedimento lá, você pode colocar aqui também no seu relatório, sem problema. Se lá no modelo já tem esse procedimento, você pode colocar aqui esse passo a passo sem problema nenhum. Mas isso vem aqui também na parte de metodologia, certo? Aí vem a parte que é uma das principais, que é resultados e discussão. Qual seria a diferença entre resultado e discussão? O resultado seria realmente o resultado daquela prática. A discussão seria o porquê chegou àquele resultado. Perfeito. A ideia é essa. Discussão também, ó, vou botar só o que eu vi nos relatórios, certo? A gente bota assim, ó, discussão. Aí é um discurso grande, né? A gente bota várias outras coisas aí. Aí discussão a gente sempre bota assim, discussão, certo? É como ela colocou aí. Teria explicação melhor. Resultado. Então, exemplo. Misturei A mais B, eu sei. Isso é o resultado. Discussão. Por quê? Tem relatório que a gente olha, só tem resultado. Mas você não vai botar só o resultado, né? Ao realizar a prática, obtivemos o seguinte resultado. Deu isso, deu isso, deu isso, deu isso. Tá, certo. Sim, mas e aí? E aí? Então, você tem que ter a discussão desses resultados. Oi. No caso dos relatórios que eu fiz, o resultado da discussão eu colocava junto. Tem que separar assim, né? O resultado e depois a discussão, é isso? Não, pode ser junto. Contanto que tenha os dois, né? Carol, no mesmo parágrafo coloca os dois. Pode colocar no mesmo parágrafo as duas coisas, né? Desde que fique claro lá o resultado e a discussão. Isso. Né, professor? Isso muda assim. Eu já fui para a banca em faculdades que no TCC eles separavam, entendeu? Eu já fui para faculdades que aí ele botava assim, ele fazia, por exemplo, uma meta-análise. Aí fazia uma pesquisa tipo meta-análise, pegava lá artigos diferentes, aí pegava os resultados desses artigos e depois fazia a discussão. Mas aí era o modelo lá da faculdade, né? Tem faculdade que usa a BNT, tem faculdade que não usa nem a BNT, né? Tem faculdade que usa Vancouver, por exemplo. Tem faculdade que é diferente, né? E aí depende do modelo da faculdade. Mas eu já fui para TCC que pedia para ser separado. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, a gente, para a prática, pode colocar junto o resultado de discussão, desde que tenha a discussão. Aí aqui é onde você pode colocar a parte de citações. Porque, assim, se eu estou botando uma discussão, é algo teórico. Misturei A com B, deu C. Por que deu C? Aí você vai pesquisar na literatura. Você vai pesquisar num livro. Você vai pesquisar num artigo. Então, aqui, você coloca a citação. Onde é que poderia ter citação também?
Depende do professor. No meu caso, não tem problema, não. Poderia ter citação aqui, ó, na introdução. Quando eu estou botando aqui o conceito, aí nesse conceito aqui também, eu poderia botar a citação. Aqui também poderia ter. Como seria essa ideia de citação? Segundo fulano, decisão consiste nisso, nisso, nisso. De acordo com Beltrano, precisão consiste nisso, nisso, nisso. Entendeu? Ou aqui na justificativa, para fulaninho, esse tema é fundamental por conta disso, disso e disso. Aí você cita. A citação, vocês já fizeram citação em algum trabalho? Já. Aí, quais são os tipos de citação que a gente tem? Direta, né? Exatamente. Você tem citação. A citação pode ser direta e a citação pode ser indireta. Tem gente que usa também, não gosto, mas pode usar, mas não sou muito fã, citação de citação. A direta é assim. Você vai colocar integralmente o que a pessoa falou. Não muda nada. O que é que essa pessoa falou? Isso, tal. É uma citação direta. Só que a citação direta, ela pode ser de dois tipos. A citação direta, ela pode ter menos de 3 linhas e ela pode ter mais de 3 linhas. Aí é diferente. Como é que seria a diferença? Ó? Eu poderia botar assim, ó. Antes de falar de citação, tem só um detalhezinho importante. Deixa eu só explicar antes para vocês, para não confundir. Ó. Vou dar um exemplo. Eu me chamo Edinaldo de Santana Souza. Se eu for citar, imagina que eu estou falando alguma coisa para vocês hoje, nesse ano. Aí você pode botar assim, ó. São formas de citação. Segundo Souza. Só isso. 2021. O relatório da prática deve ser assim. Então, isso foi Souza, é o último nome que a gente coloca. Só que eu posso botar aqui na frente, segundo Souza, tal, e eu escrever o resto. Isso é uma forma de citação, certo? Pode ser assim. Ou eu poderia botar assim, ó. Escrever o relatório da prática. Aí eu vou escrever o resto. Eu escrevo tudinho. Aí eu boto assim, quem disse isso? Aí eu venho aqui, ó. Souza, 2021. Percebe a diferença? Se o nome da pessoa estiver no começo, o nome só é a primeira letra, é maiúscula, e o resto é minúsculo. E só o ano vai entre parênteses, 2021. Se eu botar o nome no final, tudo vai entre parênteses e o tudo é maiúsculo. Essa é a regra. Captaram a ideia? Professor, e as Oi. duas formas você coloca exatamente igual do que foi retirado de um livro, por exemplo? Ou posso mudar com minhas palavras alguma coisa e colocar Não, assim, com... muita calma, muita calma. Chegamos já nisso. Aqui eu estou só mostrando como você pode citar a pessoa. Isso que você vai estar falando, ele entra aqui na citação direta ou indireta. Aí daqui a pouco eu explico. Mas aqui é só a forma que você pode citar a pessoa, entendeu? Porque tem gente que pode achar assim, por que aqui está minúsculo e por que aqui só o ano está entre parênteses e por que aqui está diferente? Que é diferente mesmo. Se eu botar o nome no início, é assim. Se eu botar o nome no final, é assim. Certo? E o que vai é só o último nome.
Vou dar um exemplo de onde tem problema. Mulher. Mulher tem problema. Porque algumas mulheres, quando casam, querem mudar o nome. Aí imagina assim, por exemplo, tem aqui uma Paula Silva Santos. E aí ela casou, aí antes de casar, ela ia assinar assim, ó, Segundo Santos 2021. Era o último nome dela. Aí quando ela casou, ela disse: vou tirar o Santos e vou botar o do meu marido, que é Oliveira. Aí mudou. Ela já vai assinar assim, ó. Academicamente, vão chamar ela de Oliveira 2021. Aí tem mulher que tem problema com isso para recuperar a produção acadêmica, o que foi publicado, tal, dá um probleminha. Dá para corrigir, mas normalmente no currículo Lattes, a gente tem trabalho para poder explicar isso aqui, entendeu? Então, às vezes, dá uma dor de cabeça danada para mudar. Mas hoje em dia tem muita mulher que não quer mudar o nome e manter o mesmo nome, né? Tem gente que... Eu já tive uma aluna que eu estava passando a ata da prova, ela pegou a ata da prova, começou a riscar. Aí ela riscou assim o nome dela. Aí eu disse: ô jovem, isso aí é um documento, não pode riscar não. Ela disse: é porque eu tenho raiva desse nome, eu não quero mais esse nome não, eu já pedi para mudar, tal, porque ela tinha se separado. E ela ficou com raiva lá, e ela riscava a ata para que ninguém conhecesse ela pelo nome. Não sei como é que acabou esse casamento, mas tem isso também, né? Enfim, hoje em dia, a gente vê que o negócio é meio complicado. Então, ó, essa é a parte do nome. Citação pode ser direta ou pode ser indireta. Qual é a diferença? Ó, citação direta. Imagina que eu cheguei aqui e fui falar sobre a taxonomia de Bloom. Aí eu peguei aqui um artigo. Deixa eu pegar um artigo aqui que fala sobre taxonomia de Bloom. Ó, peguei um artigo aqui que fala sobre taxonomia de Bloom. Certo? Taxonomia de Bloom, revisão teórica, apresentação das adequações para a definição de objetivos instrucionais. Quem foi que fez esse artigo? Ana Paula do Carmo Ferraz e Belroth. Aí eu venho aqui, ó, imagina que eu peguei isso aqui e eu achei legal. Que frase legal, gostei disso aqui. Aí eu disse: vou botar isso no meu trabalho. Aí eu venho aqui, ó, é uma citação direta. É uma citação direta que, imagine que ela está aqui assim, tem menos de 3 linhas. Aí, como é que eu faço quando é uma citação que tem menos de 3 linhas? Citação que tem menos de 3 linhas, você bota entre aspas. E não muda nada. E bota o nome aqui da pessoa. Ferraz. Que ano foi isso? 2010. Ponto. Isso é uma citação direta com menos de 3 linhas. Eu peguei na íntegra o que a pessoa falou e coloquei. Se for uma citação direta maior do que 3 linhas, aí no nosso relatório, eu peço para vocês não fazerem citação direta. Daqui a pouco eu explico. Ó, peguei essa citação aqui, gostei disso aqui tudo. Legal, interessante. Vou botar isso aqui tudinho. É uma citação direta que tem mais de 3 linhas. Aí muda. Como é que eu faço? Eu copio isso aqui tudinho. O espaçamento já é simples, não é de 1,5. A margem não é completa. Eu dou um recuo de 4 centímetros. 4 centímetros. E a fonte é menor. Normalmente a gente usa 10 ou 11. Então, isso aqui é uma citação direta com mais de 3 linhas. E bota o nome da pessoa aqui. Quando você vê aquela letrinha pequenininha, aquele textinho pequenininho no trabalho, você já vê que é uma citação direta com mais de 3 linhas. Aí tem essa regrinha aqui. Por que a gente não usa citação direta lá no nosso relatório? Porque citação direta é copiou, colou. E no relatório não cabe muito esse tipo de situação. Eu não gosto de citação direta nem tão longa como essa aqui, ó. Olha o tamanho dessa citação. Porque se eu fizesse citação direta,
Eu li o artigo original, né? Por que eu vou ler o seu artigo se você só está copiando e colando o que outra pessoa disse? Não. Nesse tipo de trabalho, a gente privilegia citação indireta. O que é a citação indireta? Na citação indireta, você lê e escreve com as suas palavras. Lembra que escrever com as suas palavras não é escrever o que você pensa, é escrever o que outra pessoa pensou, mas com as suas palavras. Por exemplo, isso aqui é o pensamento de Ferraz. Ela escreveu isso. Eu quero usar ela como minha referência. Aí eu venho aqui, ó, não vou botar desse jeito. Eu vou pegar a ideia, olha o que ela falou. Muitos são os instrumentos existentes para apoiar o planejamento didático pedagógico, a estruturação, a organização, a definição de objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos de avaliação. Eu vou mudar. Eu posso colocar assim, para o nosso planejamento didático, pedagógico, assim como no processo de organização e estruturação de nossas atividades, vou botar aqui, ó, organização, estruturação e elaboração de objetivos instrucionais de nossas atividades. Existem muitos instrumentos. Percebe? Eu aqui em cima estou falando a mesma coisa que tem aqui embaixo. Porém, eu estou falando com as minhas palavras. Não é o que eu penso, é com as minhas palavras. Terminou isso aqui, eu tenho que dizer de onde eu tirei. Eu tirei isso aqui de Ferraz, 2010. Ponto. Então, isso aqui é o processo de citação indireta. Por quê? O que é que o avaliador de plágio considera plágio? Vou dar um exemplo. Ele pega o texto que você botou e ele vai avaliando assim, ó, para ele. Tem como mudar, né? Mas eu vou botar como eu avalio normalmente. 7 palavras consecutivas na mesma ordem do existente na literatura, ele diz plágio. Então, ele vai pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele diz, se as 7 estiverem iguais, na mesma ordem, ele diz, isso aqui é plágio. Se tiver pouco igual, aí ele vai dizendo assim, ó, 80% de plágio, 70% de plágio, entendeu? Então, ele vai indicando no texto o que é que está igual ao que já existe na literatura. Então, se a gente muda aqui, isso não é plágio. Lembrando que citação direta não é plágio. Você não vai pegar o trabalho todo do camarada, copiar e colar ele todo e dizer que é uma citação direta, né? Você não vai fazer isso. Mas citação direta são pequenos trechos de um trabalho que você vai colocar lá. Em relatório de estágio, procure usar sempre citação indireta. E o que seria a citação de citação? Quem sabe? Seria como se a Ferraz aí, né, a moça, tivesse citado algo nesse artigo dela. Aí eu pego essa citação, ela pegou de Silva. Ferraz citou Silva. Aí eu vou pegar a citação de Silva que está dentro de Ferraz e jogar para cá. Perfeito. Então, eu peguei esse artigo aqui, ó. Aí eu vi que Ferraz colocou aqui, ó, na delimitação de objetivos, Valgan falou isso. Aí eu, eita, achei legal isso aqui, ó. É fundamental, tarará, tarará, tarará. Aí eu venho aqui, ó. Vou botar isso aqui no meu trabalho. Aí eu boto isso aqui.
Aí eu posso botar de duas formas, né? Eu posso botar aqui no final, ó. Quem foi que falou isso? Aí eu vou botar assim, ó. Valgan, 1980, citado por Ferraz, 2010. Só que academicamente a gente não bota citado por. Vocês já devem ter lido isso em algum lugar. A gente bota apud. Então, apud é a ideia da citação de citação. Por que, que a gente evita usar isso? Porque apud, ele empobrece o teu trabalho. Eu tinha um orientador do doutorado que ele dizia assim, Adinaldo, tenha vergonha, Adinaldo. Vá atrás do trabalho de Valdan, leia o trabalho dele. Não leia Ferraz, que está falando de Valdan. Porque imagina, eu estou aqui com vocês. Gente, peraí, deixa eu ver o que é que o professor Edinaldo falou. Eita, eu vou falar com uma pessoa que o professor Edinaldo disse, que fulano disse, que Beltrano disse. Peraí, eu não tenho acesso ao professor Edinaldo, deixa eu falar logo com ele. Então, vira um telefone sem fio, né? Exatamente. Exatamente. Eu já tive banca, não foi minha, não. Eu estava assistindo. Quando a gente é aluno de doutorado, a gente assiste a banca dos outros. Eu acho que para sofrer mais, não sei. Mas de graduação também, né? Você pode assistir banca de outras pessoas, que é aberto, né? Aí eu estava na banca de uma aluna lá, e aí a professora que estava na banca falou assim para ela: você falou aqui do trabalho de Silva. Você falou que Silva disse isso. Eu entendi bem. Aí ela falou assim, exatamente. Silva, no seu trabalho, falou isso, isso, isso e isso. Aí a professora disse assim, olha, Silva não falou isso, não. Aí a aluna disse, falou, eu li o trabalho de Silva, e aí ela falou isso sim, né? Eu posso até mandar para a senhora depois o trabalho, mas no trabalho de Silva tem um trecho lá que ela fala isso. Aí a professora disse, rapaz, em momento nenhum Silva falou isso, não. Aí a aluna ficou consternada, né? Não, professora, falou assim. Aí ela disse assim, a professora falou, né? Sabe por que eu sei que Silva não falou isso? Aí ela disse, não. Aí ela falou assim, porque Silva sou eu. Meu nome era Ana Paula Silva. Esse trabalho é meu, fui eu que escrevi. E eu não falei isso, não. A aluna, na hora, procurou um buraco para se enfiar e não achou. Porque quando você pega o sobrenome, você não tem ideia de quem é a pessoa, né? Eu já tive trabalho que a pessoa botou assim, por exemplo, a pessoa estava usando o et al. E aí é quando a gente trabalha pega uma referência que tem vários autores. Aí tudo que ela fazia assim, segundo fulano, et al. Segundo fulano, vou botar assim, Silva, et al. Desenvolveu. Ou seja, tudo que ele escrevia de Silva, ele botava no singular. Aí eu dizia assim, ó, tudo que tiver Silva, você muda e bota o plural. Porque não é uma única pessoa. Ele não é, não. Ele achava que et al. Era o sobrenome de Silva. Mas não, quando você bota aqui o et al., você está dizendo aqui que tem vários autores. Então, aqui tem que estar no plural. Aí ele, Quer dizer, às vezes você pensa que é uma mulher, quando você vai ver é um homem. Então, o sobrenome, às vezes, dá esse errinho aqui, essa falha. Né? Mas aí a gente tem que olhar. E citação de citação, a gente fala assim, se for um cara que é assim, é um papa, é uma sumidade no assunto, e a obra dele não está mais disponível, aí realmente você tem que usar apud. Mas quando é um trabalho assim, por exemplo, 1980, talvez você não consiga achar. Porque é bem antigo, né? Agora a gente vê casos assim, ó. Segundo Silva, 2018, apud, Souza, 2020. Aí você diz assim, mas rapaz, pega o artigo de 2018, é de 2 anos atrás, dá para achar.
Então, o APUD a gente tenta eliminar o máximo. Quando é uma coisa assim, antiga, realmente, e não teve nada mais atual que isso, aí realmente você diz assim, realmente não vai ter como eu achar essa obra, ele é uma sumidade nesse negócio, eu tenho que botar esse texto, aí eu vou e uso ele. Mas só nesses casos aí, certo? Então, na parte de conceito aqui, quando a gente for fazer a discussão para explicar o resultado, aí você pode usar uma literatura, você pode botar uma citação aqui, você pode fazer a ABNT usando uma citação direta ou uma citação indireta, mas no relatório de estágio, privilegie citação indireta, leia e escreva com as suas palavras. Aí vem as considerações finais, que é só o fechamento, não tem muito segredo. Considerações finais aqui, você vai botar um encerramento, as conclusões que você tirou ao término dessa atividade, foi possível concluir que isso. Vai fazer aqui algumas observações, vai dar alguma sugestão futura. Dessa forma, é fundamental que sejam desenvolvidas novas pesquisas sobre essa área e tal, e fala um pouquinho sobre o papel do farmacêutico nesse contexto, né? Já que é do curso de farmácia, tem que falar um pouquinho sobre a questão do farmacêutico nesse contexto. Porque, às vezes, a gente vai para um TCC, vai para um trabalho, pega um relatório e nem parece que é de farmácia. Mas você é farmacêutico, você tem que puxar para o seu curso também, tem que tentar pegar o mais próximo ali, o máximo que der de contextualização e trazer para o seu curso aqui na consideração final. Aí, aqui, tem as referências bibliográficas. Tem que ter. Trabalho acadêmico tem que ter referência bibliográfica, certo? Aí, referência bibliográfica, a ABNT também tem umas tolerâncias aí. Do quê? Deixa eu pegar um modelo aqui. Deixa eu pegar esse trabalho aqui mesmo. Ó, na referência, deixa eu ver se ela fez. Não, dela tá bem direitinho. Ó, mas se eu pegar assim, ver se eu consigo esse artigo. Acho que vai ser difícil. Pronto. Não consigo não. Ó, vou botar aqui a referência. Você pode botar a referência assim. A referência tem que estar em ordem alfabética. Então, ó, A, B. Aí, eita, tem duas palavras de B, ó. B, é primeiro do que L. Então, ó, tá na ordem alfabética, tá vendo? Aí, C, CL é primeiro do que CO, tá na ordem alfabética. Então, segue aqui em ordem alfabética. Tem até Lumena, ó. O pessoal gosta do Big Brother, tá vendo aí a obra de Lumena? Até aqui ela tá trabalhando. Só que aí, o que é que a gente percebe muito de diferença? Ó? Tem gente que coloca assim, e aí, na próxima referência, vou botar Lumena. Tem gente que trabalha assim, ó. Imagina que a pessoa colocou o último nome, mas aí o segundo nome, ela colocou abreviado. Estão vendo aqui que está abreviado? Ó, L.W. Tem gente que começa abreviado, quando chega no meio, bota o nome completo. Então, bota assim, ó, Márcia, Maria, Lumena. Aí não. Aí você tem que fazer o seguinte, a ABNT permite os dois modos, porém você não mistura no mesmo trabalho. Você escolhe um e segue todas as referências nesse trabalho. Certo? Então, se eu comecei aqui botando só o último nome e o resto abreviado, é mais fácil eu abreviar os que não estão abreviados do que eu tirar essa abreviatura. O que é L e o que é W? Eu não sei. Para achar pode dar trabalho, entendeu? Aí você diz assim, vou simplificar, vou abreviar aqui. Aí você bota M. Aí simplificou, entendeu? Pode ser assim, sem problema nenhum. Citação de internet, pode usar? Pode.
Mas citação de internet segue essa mesma regra aqui, ó. Tem que ter a mesma regra. Qual é a regra? Tem que ter autor, tem que ter título. Aí depois você coloca disponível em. Tem que colocar o site de onde você tirou. E o site é assim. Não bote Google, Wikipedia, não bote isso não. Tem que ser o link que quando a pessoa clicar aqui, copiar aqui, colar na página, vai te levar direto para essa página. Vamos testar ela aqui. Erro. Tá vendo você? Não pode. Ah, esse é um artigo de 2010. Esse outro dela é de 2006. Possivelmente esse link pode ter expirado. Tranquilo, a gente dá um crédito, entendeu? Como o de vocês vão ser feitos em 2021, não pode ter isso. Deixa eu pegar aqui de novo. Copiei o link, tem que abrir direto. Vou testar esse outro aqui agora. Erro também, ó. Não pode. Vamos testar outro para ver se essa jovem está enganando a gente. Essa aqui ela botou Wikipedia, não bota Wikipedia, né? Por aqui você já vê que o trabalho não é lá um trabalho que tem aí essas tanto detalhamento. Mas vou pegar esse aqui, ó. Vamos ver se esse aqui vai abrir. Esse aqui ela disse que acessou em 2006. Em 2006 faz muitos anos, né? 14 anos realmente é um trabalho que pode não existir mais. Ó, esse aqui ainda existe, tá vendo? Então tem que ser assim. Botei o link. Tem que me levar para a página diretamente. E tem que ter a data do seu acesso, porque caso isso aconteça, eu faço essa análise, entendeu? Ah, ela botou um link aqui. Gostei desse link, gostei desse texto. Abri lá. Eita, mas eu estou vendo que ela acessou 28 de março de 2006. 2006, eu nem lembro o que é que eu fazia nessa época, você está entendendo? Então, em 2006 eu ainda tinha 26 anos. Que coisa boa. Mas tem que botar a data para situar a pessoa, para que a pessoa saiba. Realmente, isso pode acontecer, disso não está mais disponível. Então, bote sempre a referência e bote isso. Não vá botar, ó, eu já tive aluno que botou isso aqui, ó. Olha só as referências. Vermoleza.com. Você não vai botar para o professor uma referência de um site de trabalho pronto. Peraí, você está dizendo, olha o outro site, trabalhosfeitos.com. Olha a referência que o aluno mandou no trabalho dele. Ele já está me dizendo, vamos ser sinceros, mas também não precisa tanta sinceridade, né? Ele já está me dizendo que ele fez o trabalho baseado num site chamado trabalhosfeitos.com. Aí você não faça isso, né? Não pode ser Google, só isso. Não, tem que ser o link direto que você clicou, abre direto lá o seu trabalho. E a última parte entra aqui nos anexos. Também, tem gente que faz anexo, tem gente que faz apêndice. Qual é a diferença de anexo para apêndice? Alguém tem ideia da diferença? Não. Eu confesso que eu não sei, professor. É mais ou menos assim, ó. Para eu decorar, para não esquecer nunca mais, eu fiz assim, ó. Apêndice, a gente tem. Quer dizer, a maioria das pessoas tem, né? Apêndice é meu. Eu tenho. Eu que fiz. Então, por exemplo, eu tirei uma foto na prática. Na prática, você pode tirar foto para poder enriquecer mais o relatório. Se você tirou a foto, é apêndice. Você que fez, é seu. Ah, não, eu queria ilustrar isso, mas na prática eu não tirei foto. Vou dar uma pesquisada na internet. Pesquisei na internet, foi de outra pessoa, é anexo. Captaram a diferença?
eu tirei a foto, é apêndice. Peguei de outra pessoa, é anexo. Aí tem o seguinte, tem gente que prefere colocar foto, colocar resultado, colocar tudo aqui, na parte de resultados e discussão. Pode ser, não tem problema nenhum. Tem gente que acha melhor botar assim, a bancada foi organizada conforme demonstrado no anexo 1, ou no apêndice 1. Pode ser também, entendeu? Eu gosto de botar logo tudo aqui no resultado, porque eu acho que a leitura fica mais fácil, entendeu? A não ser quando eu tenho, assim, uma tabela muito grande, um detalhamento muito grande, um fluxograma muito grande, que vai quebrar ali o andamento do texto. Aí eu digo assim, essa tabela aqui não está ornando muito bem. Sabe? Aí eu digo aqui, ó, eu não vou tirar ela daqui e boto lá no final, no anexo. Certo? Mas tem gente que não gosta muito dessa questão de anexo, porque fica assim, ele lê uma linha, aí diz lá, olha anexo A. Aí ele lê outra linha, diz, vá para o anexo B. Aí o cara fica para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo o tempo todo. Mas pode fazer, não tem problema nenhum, não. Então, você pode botar o texto, fazer lá seus resultados, suas discussões, e no final você botar os anexos. O detalhe é que não posso fazer isso. Ó. Tem gente que bota assim, apêndice. Não, no caso aqui vai ser anexo. Vou botar aqui, anexo. Aí tem gente que faz assim, ó. Vou dar um exemplo, certo? Tem gente que faz assim. Gostei dessa foto. Gostei dessa foto. Gostei dessa foto. Olha que legal, gostei dessa foto. Isso aqui também tá bacana. Vou botar tudo em anexo. Aí a pessoa pega aqui, copia, cola. Aí a pessoa pega aqui a outra, copia, cola. Aí a pessoa pega a outra, copia, cola. Ponto. Isso aqui é meu anexo. Aí não pode fazer assim. Eu não posso ter figura solta, nem no texto lá, nem na parte de resultado. Eu não posso ter figura solta. E quando você tiver a figura, cuidar também com a leitura, né? Tem figura dessa que não fica legal quando você imprimir e tal. Vai ficar pequeno, não vai ficar legal a leitura. Quando você faz a figura, a gente procura também padronizar. Então, por exemplo, qual é o tamanho da figura que eu vou usar? Aí tenta padronizar, para não ficar muito diferente. Ah, essa figura vai ter esse tamanho aqui. Se possível, eu posso botar até uma borda para facilitar a padronização. E aí tenta padronizar o tamanho das figuras. Para não variar muito no texto, entendeu? Normalmente eu pego as figuras assim, eu boto ela através, e aí eu vou trabalhando elas. Depende de como você cola, né? Eu copiei e colei, aí às vezes não fica muito bom. Mas eu pego as figuras e vou colocando o tamanho delas assim, ó. Ah, deixa eu ver aqui como é que está o tamanho dessa figura. Aí eu vou padronizando. Vou vendo aqui a melhor configuração para padronizar. Aí, deixa eu ver aqui o tamanho. Ah, eu acho que essa aqui eu posso aumentar. Vou diminuir aqui essa um pouquinho. Vou deixar as duas no mesmo tamanho. Pronto. Aí está no mesmo tamanho. Ah, agora eu vou pegar essa aqui e vou padronizar também. Aí vem aqui. Padroniza. Esteticamente fica um negócio muito melhor, muito mais bonito quando você procura um padrão do que você trabalhar com tamanhos diferentes. E aí, no final, eu tenho que botar, ó. Tenho que botar aqui, figura. Aí, já que eu botei aqui o título, né? Aí, eu sempre coloco aqui, ó. Aqui, aí eu venho aqui, ó. Figura 1. Taxonomia de Bloom. Aí eu boto a fonte. Ferraz 2010. Tem que ser nesse formato. Todas as figuras eu tenho que colocar aqui o que é essa figura. Então, eu peguei aqui figura 1, boto isso aqui. Venho para a figura 2, boto também.
Então, todas elas você tem que botar aqui o título, tem que deixar claramente de onde é essa figura e procurar padronizar, para não ficar a figura solta também lá no seu trabalho. Tem gente que só vai lá, cola a figura e não dá nenhuma explicação, não dá nenhum detalhamento do que é a figura. Você tem que dar esse detalhamento aqui, você tem que levar Professor, essa explicação. Oi. a legenda, a fonte da legenda das imagens é do mesmo tamanho do texto? Não, é menor. Aí, no caso, seria Arial 10, 11? Isso. Você vem aqui e diminui um pouquinho aqui. Eu diminuo o tamanho e diminuo o espaçamento também entre elas. Normalmente eu vou editando aqui a figura, aí eu vou diminuindo esse espaçamentozinho aqui entre elas, eu procuro diminuir também. Mas é um tamanho menor. Outra coisa que a gente vê também, isso aqui assim já é um... Tá na norma, né? Mas depende muito da pessoa. Tem gente que faz quadro e tem gente que faz tabela. Qual a diferença entre quadro e tabela? Alguém sabe? Também não sei. É mais ou menos assim, ó. Quadro. Se eu fechar, isso aqui não é tabela. Isso é quadro. Fechou, é quadro. Se eu não fechar, é uma tabela. Então, por exemplo, tabela, ela é assim, ó. Ela não tem essas margens aqui, não. Deixa eu editar aqui. Então, ela ficaria assim. Cadê a borracha? Ixi, não tem nem a borrachinha, não. Que ruim. Então, olha ela aqui. Cadê? Eu acho que o senhor vai em borda e escolhe não ter Mas a não borda. é. Só que no 2003 a gente tinha aqui no cantinho uma borracha. Eu já clicava aqui, era bem mais rápido. Que aqui mesmo com a borracha eu ia apagando. Que ruim. Gostei não. Tem que vir aqui mesmo. Deveria ter uma borrachinha aqui para eu tirar. Que coisa. Não tem mesmo não. Mas vamos lá. Ela fica mais ou menos assim, ó. Na tabela, ela fica assim. Deixa eu pegar aqui. Ela fica aqui. Ela não tem que ser assim, toda fechada. Se eu fechar, é um quadro. Aí, como é que a gente faz? Ou eu uso um modelo já existente. A gente tem uns modelos existentes aqui, do próprio Excel. Então, se eu pegar aqui a parte de design, ó, já tem aqui os modelos, tá vendo? Aí você pode procurar um que não tenha essa formatação de quadro. Esse daqui tem formatação de quadro, tá vendo? Aí, como é que eu poderia fazer? Pegar um que não tem a formatação de quadro. A tabela, ela fica mais ou menos assim, ó. Isso é uma tabela. Só que na tabela padrão, ela não tem cores. E é tudo preto. A linha dela é tudo preto, né? É a coloração padrão que a gente tem aqui, fica tudo preto. Aí, quando a gente vai digitando, a tabela fica assim, ó. Aqui é o meu cabeçalho, por exemplo, eu posso botar aqui assim, hora. Aqui eu posso botar valor. Aqui eu posso botar ganho, por exemplo. Aí, quando a gente vem para cá para preencher, ela ficaria assim mesmo. Eu tenho assim, ó, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. A tabela fica nessa configuração aqui. Então, a tabela só tem a linha no cabeçalho da tabela e na parte final. Então, só tem nesse campo aqui. E aí eu boto aqui o valor do ganho. A tabela ficaria mais ou menos assim.
pode formatar, pode tentar centralizar, pode fazer alguma coisa assim, mas esse é o modelo que a gente usa para a tabela. Aí tem gente que não gosta, porque diz assim, mas não tem a linha vertical não, tal. Oficialmente, não. Se eu botar a linha, já é quadro. Ah, mas eu posso fazer quadro? Pode também. Mas a tabela, oficialmente, a gente não coloca essas linhas aqui, não. Tem algumas práticas que a gente vai botar os dados, né? Vai fazer o acompanhamento aqui. Aí você usa também a tabela. Tranquilo até aí? Tudo certinho? Tranquilo. Pronto, olha. Eu acredito que, da minha parte, do relatório, era isso. Alguma outra coisa que for aparecendo, algum outro detalhe, alguma questão assim, aí a gente vai falando ao longo do estágio. Mas, basicamente, o modelo de relatório era esse. Aí eu vou pegar o modelo de relatório aqui, vou mandar para o grupo lá, para vocês. Vou mandar esse modelo para que vocês possam estar usando como base. Tranquilo? Tudo certinho? Dúvidas, perguntas? Tranquilo, tudo certinho. Tranquilo, professor. Por hora, tudo tranquilo. Pronto. Então, pessoal, a ideia que a gente tinha, não é, para hoje era isso. Eu queria apresentar ali, mostrar mais ou menos como é que é os nossos relatórios. E aí, relembrando, para quem chegou um pouquinho depois, semana que vem, estou só na expectativa aí de ver a questão de confirmar o horário, né? Porque a gente tem aí uma questão do governo, que ele está colocando essas restrições. Aí, pelo que eu li da lei, da portaria, eles colocaram para no sábado, as atividades podiam começar a partir das 9 horas, se não me falha a memória. Mas aí eu vou confirmar lá com a parte de operações lá da faculdade, para ver se na semana que vem já vai estar tudo liberado, tudo certinho, e se a gente pode começar na semana que vem, e o horário que a gente vai começar. Aí, ao longo da semana, eu vou colocando para vocês no grupo, para ter aquelas orientações, certo? Lembrando que, semana que vem, não esquecer, presencial, sapato fechado, calça comprida, jaleco, máscara, se possível, se tiver, pode usar aquele face shield ali, EPI, é segurança, o máximo que você puder usar de precaução, melhor, né? Então, é uma proteção a mais. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Ok? Tranquilo? Profe, é só a partir de sábado que as horas começam a contar, né? Sábado passado Não, e essa ainda não. Já começou a contar, já. Ah, então tá bom. Ela começa a contar, mas não com o dia para fazer atividade, né? A gente começa a contar, mas começa a contar só no dia que a gente está aqui mesmo. Desde a semana passada já está contando já. Tá bom. Nosso estágio já tem aí 10 horas de estágio, né? Falta 190 para a gente completar as 200. Vai passar rápido. Ok, pessoal? Pronto, já peguei aqui a listinha de presença. Agradeço aí pela participação de todos, ok? No mais, se cuidem. Tchau, tchau. E até semana que vem, ok? Professor, eu queria falar com o senhor sobre... Eu também quero. Oi, pode falar. Eu quero falar sobre química farmacêutica. Oi? Quero falar sobre química farmacêutica, se não for incômodo. Sobre o trabalho. O senhor passou o trabalho de química farmacêutica para a gente vai ter um padrão, tipo, com normas da BNT, tipo relatório, ou é só responder aquelas questões e pronto? Não, tem um modelinho da BNT. Sim. É porque na aula a gente falou lá, ó, você faz o trabalho, mas faz o trabalho formatado, né? Botar lá uma capa, uma contracapa. Sim, sim, sim. Porque eu já estou respondendo, mas eu não sabia que era assim. Tá bom. Era isso. Edinaldo, N, você tem... Esse é o meu primeiro estágio, eu posso ser que eu faça muita pergunta, nada com coisa nenhuma, mas é porque, não sei. Você vai fazer indicação de livros para
dar base ao nosso período de estágio, ou não? Eu posso fazer assim, é porque não tem um livro único que tenha o que a gente trabalha, entendeu? Eu pego práticas de coisas diferentes assim, e tem casos que vai ser assim, para uma prática seria esse livro, para outra prática seria esse outro aqui, entendeu? Não tem um livro específico para prática. Tem um livro geral que traz tudo de alimentos. Então, quando a gente vai trabalhando de alimentos, boa parte dos procedimentos tem lá, que é o livro do Instituto Adolfo Lutz, que aí é bem interessante também e tem boa parte dos roteiros. Agora, tem muita coisa que eu vou adaptando, tem coisa que eu vou mudando, tem coisa que eu vou simplificando por conta da pandemia, entendeu? Mas eu posso passar alguns livros também, não tem problema. Certo, tá bom. Então, vou ficar aguardando. Obrigada, Pedro. Nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.